Já voltando aqui, recapitulando então, enquanto você está entrando, o que a gente falou na aula passada, na parte passada? A gente começou a definir máquina de corrente contínua. A abordagem que eu decidi escolher para falar de máquina de corrente contínua foi, ao invés de eu simplesmente ser um catálogo ambulante, né, falando para você, gente, estrutura da máquina de corrente contínua, eu estou apresentando para vocês as funções da máquina de corrente contínua, seus fundamentos, e conforme vai surgindo necessidade, nós vamos aprendendo os componentes da máquina. Então, agora, o primeiro, nós vimos a estrutura inicial dela, sapato polar, enrolamento de rotor, que é a armadura, enrolamento de estator, que é o campo, e agora o eixo direto, eixo de quadratura, que é a divisão da nossa máquina, e agora nós estamos caminhando para ver o comutador, que é a peça fundamental. Sempre que você fala de máquina de corrente contínua, as pessoas lembram do comutador. O comutador é a parte responsável pela comutação, que é o processo de retificação dentro de uma máquina de corrente contínua, dentro do rotor dela. Então, eu vou fazer aqui umas anotaçõezinhas para a gente ter algum controlezinho sobre o que a gente está fazendo. Lembrando que eu sempre deixo todo mundo no mute, mas quem sentir necessidade pode abrir o link e perguntar. Nós vamos ter o seguinte, vamos lembrar da nossa simbologia de máquinas, né? Nós temos aqui mais uma vez. Repara que eu dei um zoom agora e a gente só está com a parte da sapata polar mesmo. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter um enrolamento, e aí esse enrolamento tem uma ligaçãozinha. Então, olha só, esse enrolamento aqui, a tensão, a corrente, né, induzida, está entrando na parte de TX, entrando para o fundo da tela, e está saindo da tela direto para a nossa cara, por meio do ponto. Então, simbologia básica, quando a gente tem que representar corrente ou campo magnético ou qualquer outra coisa desde as nossas aulas de magnetismo. Né? Quando está no eixo Z, a gente representa dessa forma. Nós temos esse fiozinho aqui, que é a conexão entre o enrolamento da nossa armadura e essa região aqui do semiciclo, né, que parece muito igual quando alguém faz status do WhatsApp, e aí se a pessoa faz dois status do WhatsApp, fica duas metadinhas assim. É a mesma coisa, nós vemos essas duas metades, que está marcado com 1 e 2. Cada uma dessas metades é uma parte do nosso comutador. Então, esse anel segmentado, 1 e 2, é o nosso comutador. Reparem que um lado da bobina está conectado a 1, o outro lado da bobina está conectado ao 2, e nós temos uma região em branco. Essa região ela é isolada. Então, uma parte do anel não tem contato com o outro. Esclarecido isso, nós temos ainda um quadradinho aqui pequeno, que é A, e um outro quadradinho pequeno aqui, B. Esses quadradinhos são as escovas. A escova é uma figura que a gente já tinha visto. A gente já tinha visto a escova quando a gente estava falando de máquina de indução de rotor bobinado. Entretanto, nesse caso aqui, a gente está falando com um destaque muito maior para ela, porque ela é parte essencial do processo de comutação. Isso por quê? Porque a comutação ocorre entre os comutadores e a escova. Enquanto os comutadores estão recebendo a corrente alternada, na escova a corrente é contínua. Então a gente vai acompanhar nesse seguinte sentido. Então eu vou adotar aqui agora o sentido para a gente acompanhar. 1, 2, 3, 4. Esse é o nosso sentido de acompanhar. Então, nesse primeiro momento, nós estamos vendo a máquina e ela está girando em determinado sentido, né? Que, na verdade, está pessimamente representado, né? Porque está no sentido oposto. Mas vamos lá. A máquina vai rotacionar.
No que a máquina rotaciona, reparem que a escova está parada, mas o computador está se deslocando. Até que a gente vai chegar, e em 2 está mostrando esse deslocamento. Quando chega em 3, a gente pode reparar o quê? Há um momento em que o computador está com suas duas partes conectadas à escova. E aí depois, nesse outro momento, inverteu. Então a gente tinha o computador 1 encostado na escova A, girou a máquina, nós agora temos o computador 2 encostado à escova A, enquanto o computador 1 agora está encostado na escova B. E isso é a nossa comutação. Detalhe aqui para a gente agora, e que é importante a gente perceber. O sentido da corrente ele está vindo no computador 1 na direção da gente, indo para a tela. Enquanto no computador 2, a corrente está indo para o fundo da tela. Depois da comutação, agora no computador 2, a corrente está vindo para a tela, enquanto o computador 1 tem uma corrente indo para o fundo da tela. Isso significa o quê? Que enquanto a nossa máquina gira, a polaridade do computador vai trocar de escova e com isso trocou o sentido da corrente, respeitando o gráfico de tensão induzida que nós vimos anteriormente. Enquanto isso, né, a escova ela mantém sempre a sua polaridade. Então nós vamos ter, pela própria força de movimento da máquina, a inversão das polaridades da alimentação da bobina. Dúvidas aqui? Dê uma atençãozinha para essa parte, gente, porque compreender isso é compreender todos os fenômenos que vão acontecer em sequência na máquina de corrente contínua. Então, eu preciso mesmo que vocês sejam estabelecidos aqui, não tem dúvida, pode ir em frente. Se tiver qualquer duvidazinha, hora de perguntar mesmo que pareça uma dúvida. Seguindo então. Deixa eu só tirar aqui as minhas anotações. Aparentemente não está minha alimentação está apagando. Então vamos lá. Entendido então o processo de comutação, né, vocês têm um texto. Valorize esse texto, gente, porque fui eu que fiz ele. Reparem o seguinte. No momento em que a nossa bobina, lembrando aqui do primeiro desenho, né? Desenho da figura 2. Aqui. Reparem a posição da bobina na figura B e reparem o posicionamento da bobina nessa parte 3, né? Nosso tempo 3. Ou seja, aqui nós estamos no tempo 3 sobre 4. Nesse momento, a nossa bobina está exatamente no eixo em quadratura. Que se a gente lembrar lá do nosso gráfico de tensão, a tensão está no mínimo, é o que a gente queria, porém o fluxo está no máximo. Né? Então a gente realiza a comutação no momento que o fluxo está máximo. Nesse momento, a gente está fazendo o quê? Colocando a bobina em curto-circuito. Né? Então, a escova, né, vai ter contato simultâneo com as duas chapinhas, com as duas lâminas do nosso computador. Então, nesse momento, nós temos um curto-circuito. Por isso que a gente tem que fazer isso na região de menor tensão, para evitar ao máximo problemas de curto-circuito. E aí nós vamos ter o seguinte. Para poder evitar possíveis faiscamentos que podem acontecer quando a gente está fazendo essa inversão de sentido, né, nós vamos adotar um outro enrolamento, um enrolamento auxiliar,
que a gente vai chamar de enrolamento de interpolo, ou bobina de interpolo. Que a função desse enrolamento é só dar uma compensada nos efeitos produzidos pelo faiscamento no momento que a gente vai estar fazendo a comutação. E aí, eu já representei nessa figura aqui abaixo, figura 6, como que é de verdade, porque eu representei duas bobinas, mas na verdade o motor é repleto de bobinas. Né? Então nós temos bobinas, aqui nós temos duas bobinas em comutação, né, que essas são as bobinas que estão cruzadas em X, que estão representadas. Nós temos a bobina de interpolo, que está realizando uma redução, a ideia dela é fazer uma redução do fluxo. Fazendo uma redução do fluxo, a gente vai ter um faiscamento menor. E aí, nós temos agora a nossa máquina um pouco mais completa. Aqui, até aqui. Dúvidas? E então, né, a gente vai só adicionar uma coisa mais. Construtivamente falando... Professor, Opa, pode falar. repete aí do interpolo que eu não entendi muito bem, não. Fazendo um favor. Quando a gente tem nossa bobina alinhada com o eixo direto, ou seja, alinhada com a sapata polar, nós temos o menor fluxo possível, né? Tensão máxima, porém menor fluxo. No momento em que a nossa bobina tem quadratura, nós temos menor tensão, porém nós temos o maior fluxo. E a corrente está em fase com o fluxo. E qual que é o grande problema para a gente da corrente estar em fase com o fluxo? É que se a corrente está em fase com o fluxo, significa que região de maior fluxo também é região de maior corrente. Então, a nossa comutação, a gente não pode fazer a comutação na região de maior tensão, porque senão a gente vai ter a formação de arco, e a formação de arco não vai demorar para romper, o faiscamento é pior. Porém, se houver algum faiscamento, esse faiscamento possui corrente alta, na região do eixo de quadratura. O que a gente faz então? A gente adiciona um interpolo. Esse interpolo ele vai ter a função de reduzir um pouco o efeito do fluxo no meio da comutação, fazendo então uma redução do faiscamento da máquina. Beleza? Por que tem faiscamento na máquina? Por causa que no momento da comutação, por um instante, as lâminas do computador vão estar encostadas simultaneamente. A escova vai estar encostada simultaneamente numa lâmina num polo positivo, só para a gente botar um sentido, e numa outra lâmina com polo negativo, só para a gente botar um sentido aqui. Gabriel, Entendi. entendeu? Valeu. Entendi. Tranquilo. Agora, só adicionando um fator a mais, como eu falei, em geral, nós temos essa figura aqui. A nossa máquina, ela possui um rolamento imbrincado. O que significa isso? Significa que nós passamos a bobina por mais de um trecho simultaneamente. Então, nós temos aqui nossa bobina 1, 1 linha. Então, aqui, ó, nossa bobina 1, que está conectada aqui com essa lâmina 1. E nós temos o final dela aqui em linha. Então, repara aqui, olha, a bobina 1, ela está por cima da bobina 3, e aí está encostado numa lâmina. E aí nós temos o final dessa bobina 1, a parte linha dela, encostada aqui na lâmina 2. E ela está por baixo da bobina 3. A mesma coisa aqui, olha, a bobina 3 está conectada à lâmina 3, e aí a parte final dessa bobina 3 está por baixo da bobina 1, a 3 linha está abaixo da 1, está conectada à lâmina 4. Então, nós estamos fazendo um rodízio das conexões. Então, vamos lá, só para a listinha que eu deixei aqui para a gente não se confundir. A bobina 1, 1 linha está conectada à lâmina 1 e 2. A bobina 2, 2 linha, né, está conectada às lâminas 2 e 3. A bobina 3, 3 linhas está conectada às lâminas 3 e 4. As bobinas 4, 4 linhas estão conectadas às lâminas 4 e 1. Então, nós temos o nosso ciclo completo. Ao mesmo tempo, eu fiz
enrolamento com mais lâminas, né, para a gente poder representar. Numa máquina real, nós temos a bobina de 1 linha até N linhas. Né? Então, isso é muito maior. Estou usando aqui uma representação para a gente se orientar. Consequência. A consequência é, nós vamos ter o nosso ciclo de tensão. Então, olha só, nós estamos fazendo a tensão aqui, né? 4θ, onde θ é o posicionamento da máquina. Então, a tensão vai estar máxima. No momento de comutação, ela vai cair. Só que, como aqui nós temos agora enrolamento imbricado, ela não vai cair mais completamente. Por quê? Enquanto duas bobinas vão estar fazendo a comutação, as outras duas bobinas não vão estar realizando comutação. Consequentemente, sempre que a gente dá o nosso ciclo de tensão, ele não cai mais para zero. No momento em que ele iria cair para zero, as outras duas bobinas segurando um certo nível, reduzindo efeitos de interferência magnética externamente, né? Por causa que senão a gente teria toda hora chegando a zero, toda hora um pico de corrente na nossa máquina, toda vez que está realizando a comutação. Isso aqui, então, está reduzindo um pouquinho os picos de corrente também. Dúvidas aqui? Aí a tensão cai pela metade. Uhum. E é independente do número, igual você falou que o real tem muito mais, né? Também cai pela metade? Não, então, aí que acontece? Está caindo pela metade porque nós temos 4 aqui. Conforme a gente vai fazendo isso com o maior número de bobinas, esse ripple aqui, né, vai sendo reduzido até que a gente tenha um valor muito menor. Entendeu? Aí, na prática, a gente quase não sente o efeito da comutação. Tranquilo? Show. Alguma outra dúvida? Feito o estudo da tensão, a gente vai fazer o estudo paralelo para a corrente. Gente, para a corrente, sendo bem sincero para vocês, a gente tem todo o equacionamento de torque desenvolvido, torque interno. Na máquina de corrente contínua, isso me interessa menos do que na máquina de indução. Então, eu dei uma cortada geral aqui e já coloquei equacionamento para vocês. Porque o que é interessante para a gente em máquina de corrente contínua? É saber que a relação entre torque e corrente é diretamente proporcional com a mesma constante utilizada na relação entre tensão e velocidade. Então, quer dizer que a gente vai trabalhar com a nossa máquina de corrente contínua no futuro, estou deixando falado aqui, gravado para vocês depois, para a gente pegar depois, a gente vai trabalhar com a nossa máquina, encontrando a constante de operação da máquina, e aí nós temos a máquina trabalhando em diversas regiões. Sempre que a gente fazia com a máquina de indução era encontrar o ponto de operação do escorregamento, e a partir disso a gente encontrava diversos pontos de torque. Aqui a gente vai descobrir o valor da constante, e aí diante dessa constante a gente consegue descobrir as relações entre torque e corrente, tensão e velocidade. E a gente vai ter um relacionamento entre as potências. Então a potência interna da máquina, o que é potência interna, ou torque interno também, né, e torque desenvolvido, né? É o torque ou a potência quando a gente está retirando as perdas, né, rotacionais e outras coisas mais da máquina. Então, quando a gente retira as perdas mecânicas, nós temos a nossa potência interna. E aí nós temos aqui, se a gente pegar a tensão de armadura e multiplicar pela corrente de armadura, é a nossa potência interna. Se a gente transformar essa tensão, substituir pela equação 1, que a gente mostrou, a gente vai substituir a tensão por Ka e ômega vezes A. Então, Kaf e A, se a gente pegar o Kaf agora e o IA, a gente tem a equação de torque. Então, a gente pode substituir o Kaf e A por torque. Então, A e A é igual a P ômega N. Então, nós temos a relação de potência entre tensão e corrente e torque e velocidade, como a gente queria. E a equação, né, a relação K-I é essencial para a gente compreender o funcionamento da máquina. O que a gente vai fazer lá no futuro? Vai pegar a maquinazinha, vai calcular o K-I para uma região, e a gente vai considerar esse K-I constante, e a gente vai encontrar novos pontos. Então, a gente vai querer mudar a velocidade da máquina. A gente faz, descobre o K-I para a velocidade que a gente sabe a tensão, coloca nessa nova velocidade e descobre a nova tensão, porque esse relacionamento é direto. Dúvidas até aqui?
Sem dúvidas. Gente, o que eu queria então que a gente fizesse agora? Antes da gente passar para a classificação das máquinas, eu acho que seria melhor a gente tentar fazer exercício. Então, a escolha de vocês, a gente pode... Vamos fazer exercício, vai ser melhor para a gente. Aqui no final, esse finalzinho aqui, ele é mais curto e é mais explicação estrutural mesmo para a gente discutir. Vamos tentar resolver o exemplo 4.1 do nosso PC100. Todo mundo tem o PC100, né? Eu já passei para vocês. O que eu vou pedir para vocês agora é ir lá. Deixa eu só abrir aqui o PC100 de novo. Eu tenho ele em algum lugar aqui. Exemplo 4.1. Nós temos o exemplo 4.1, que eu cheguei nele agora, que ele vai falar o seguinte para a gente. Uma máquina de 4 polos, né, tem um raio especificado aqui, né, de 2,5 centímetros, né, e né, tamanho efetivo, né, de 25 centímetros. A gente vai desprezar essa parte aqui agora. Né, a gente só vai, realmente, a gente pode pegar esse K pronto dele, isso não me incomoda não. Porque eu geralmente vou passar isso para vocês. E aí, os polos cobrem 75% da armadura. O rolamento da armadura tem 33 coils, né, que significa 33 espiras para a gente. 33 enrolamentos, cada um tendo 7 voltas. E estão 33 voltas. O que importa para a gente aqui? Uma vez determinado a constante de armadura, a gente vai dar uma olhadinha em como que a gente faz para determinar, né, a tensão induzida de armadura para uma velocidade de 1000 RPM. Esse é o nosso primeiro desafio. E aí, né, feito isso, a gente vai tentar determinar o torque. Me interessa menos que a gente saiba fazer, porque esse exemplo, a minha função dele, a função que eu estou passando para vocês, não é para a gente resolver como exercício que a gente vai fazer para frente, porque nossos exercícios vão ser mais práticos do que teóricos, como isso está sendo, mas eu quero que a gente dê uma olhada para a gente ver alguns aspectos estruturais da máquina. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar vocês, vai dar 8 horas agora, vamos tirar dúvida, a gente vai continuar aqui no grupo, vocês podem tirar dúvida, eu estou respondendo vocês. Daqui a 20 minutinhos a gente volta e a gente resolve esse exercício, passa para a classificação de máquinas e aí depois a gente começa a discutir algumas coisas a mais. Professor? Deu para entender, gente? Professor? Deu. No final da aula, o senhor vai tirar algumas dúvidas da outra lista? Vou. Eu esquematizei a aula para a gente ter a última hora para a gente poder tirar essas dúvidas. Então, 8 horas, 8h20 a gente volta, até 8h50 a gente já deve ter terminado, e aí depois de 9 às 10 a gente vai ficar por conta de tirar dúvida da lista. Beleza, gente. Então, vou encerrar por aqui. A gente volta em 20 minutinhos. Tirem dúvidas do grupo.